Título: Dostoiévski e o parricídio. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa é reimpressão ligeiramente corrigida da de 1950. A partir de 1925, Flop, Miller e Eichenstein começaram a lançar uma série de volumes suplementares à grande edição alemã completa da obra de Dostoiévski, a qual, coordenada por Müller van den Broek, tinha sido completada alguns anos antes. Os novos volumes uniformes com a edição completa continham trabalhos póstumos, esboços inacabados e material oriundo de diversas fontes, a lançar luz sobre o caráter e as obras de Dostoiévski. Um desses volumes deveria conter uma compilação de rascunhos e esboços preliminares referentes a Os Irmãos Karamazov e um estudo das fontes do livro, e os editores estavam ansiosos por persuadir Freud a contribuir com uma introdução que tratasse da psicologia tanto do livro quanto de seu autor. Parece que o abordaram em princípios de 1926 e ele começou a escrever o ensaio por volta do fim de junho do mesmo ano. Foi dele desviado, contudo, pela necessidade urgente de redigir seu opúsculo sobre a análise leiga, 1926, em vista do processo iniciado contra Theodor Hayek. Depois disso, parece ter perdido o interesse pelo ensaio sobre Dostoiévski, particularmente, conforme Jones nos conta, 1957, após ter se deparado com um livro sobre o mesmo assunto, da autoria de Neufeld, 1923, o qual, como diz anteriormente com considerável modéstia, é de se notar, continha a maioria das ideias que ele mesmo estava apresentando. Não fica claro quando retomou o ensaio. Jones sugere que foi acabado em princípios de 1927, mas parece pouco provável visto a história de Stefan Zweig, a que a última parte do ensaio se refere só ter aparecido em 1927. O volume ao qual o ensaio de Freud serviu de introdução, a versão original de Os Irmãos Karamazov, só foi publicado no outono de 1928. O ensaio divide-se em duas partes distintas. A primeira trata do caráter de Dostoiévski em geral, de seu masoquismo, seu sentimento de culpa, seus ataques epileptoides e sua dúplice atitude no complexo de Édipo. O segundo debate o tema especial de sua paixão pelo jogo e conduz a de um conto
de Stefan Zweig, que lança luz sobre a gênese desse vício, como se verá por uma carta subsequente de Freud a Theodor Hayek, que imprimimos como apêndice. As duas partes do ensaio estão mais estreitamente relacionadas do que superficialmente parece. O presente ensaio pode apresentar sinais de ser uma peça ocasional, mas contém muitas coisas de interesse, tais como, por exemplo, o primeiro exame realizado por Freud das crises histéricas desde seu primeiro artigo sobre o assunto, escrito 20 anos antes, 1909, um re-enunciado de suas últimas opiniões sobre o complexo de Édipo e o sentimento de culpa, e um esclarecimento sobre o problema da masturbação, que não se encontra em sua descrição anterior do assunto, 1912f. Acima de tudo, porém, Freud teve aqui a oportunidade de expressar seus pontos de vista sobre um escritor que considerava como um dos primeiros entre todos. Agora iniciaremos o texto. 4 facetas podem ser distinguidas na rica personalidade de Dostoiévski: o artista criador, o neurótico, o moralista e o pecador. Como encontrar o caminho nessa desnorteadora complexidade? O artista criador é o menos duvidoso. O lugar de Dostoiévski não se encontra muito atrás de Shakespeare. Os irmãos Karamazov são o mais grandioso romance jamais escrito. Quanto ao episódio do Grande Inquisidor, um dos pontos culminantes da literatura mundial, dificilmente qualquer valorização será suficiente. Diante do problema do artista criador, a análise, ai de nós, tem de depor suas armas. O moralista em Dostoiévski é o aspecto mais facilmente acessível. Se procurarmos colocá-lo num elevado plano enquanto moralista, alegando que só um homem que passou pelas profundezas do pecado pode atingir o mais alto cume da moralidade, negligenciaremos uma dúvida que surge. O homem moral é aquele que reage à tentação tão logo a sente em seu coração, sem submeter-se a ela. Um homem que alternadamente peca e depois, em seu remorso, erige altos padrões morais, fica exposto à censura de tornar as coisas fáceis demais para si. Não alcançou a essência da moralidade, a renúncia, pois a conduta moral devida é um interesse humano prático, faz-nos lembrar dos bárbaros das grandes migrações que matavam e faziam penitência por matarem, até que a penitência se transformou numa técnica real para permitir que o homicídio fosse cometido. Ivan, o terrível, comportava-se exatamente desse modo,
Na verdade, essa transigência com a moralidade constitui um traço russo característico, tampouco o resultado final das batalhas morais de Dostoiévski foi muito glorioso. Depois das mais violentas lutas para reconciliar as exigências instintuais do indivíduo com as reivindicações da comunidade, veio a cair na posição retrógrada de submissão à autoridade temporal e à espiritual de veneração pelo czar e pelo Deus dos cristãos, e de um estreito nacionalismo russo, posição a que mentes inferiores chegaram com menor esforço. Esse é o ponto fraco dessa grande personalidade. Dostoiévski jogou fora a oportunidade de se tornar mestre e libertador da humanidade e se uniu a seus carcereiros. O futuro da civilização humana pouco terá por que lhe agradecer. Parece provável que sua neurose o tenha condenado a esse fracasso. A grandeza de sua inteligência e a intensidade de seu amor pela humanidade poderiam ter-lhe aberto outro caminho de vida, um caminho apostólico. Considerar Dostoiévski como pecador ou criminoso desperta oposição violenta que não precisa basear-se numa apreciação filisteia dos criminosos. O motivo real para essa oposição logo se torna visível. Num criminoso, dois traços são essenciais: um egoísmo sem limites e um forte impulso destrutivo comum a ambos, e condição necessária para sua expressão é a ausência de amor, a falta de uma apreciação emocional de objetos humanos. Imediatamente nos recordamos do contraste que a isso é apresentado por Dostoiévski. Travessão: sua grande necessidade de amor e sua enorme capacidade de amar, que podem ser constatadas em manifestações de bondade exagerada e que o levaram a amar e a ajudar onde tinha direito de odiar e ser vingativo, tal como, por exemplo, em seus relacionamentos com a primeira esposa e o amante dela. Assim sendo, é lícito perguntar por que ficar tentado a classificar Dostoiévski entre os criminosos. A resposta é que isso provém não só de sua escolha de material, que isola de todas as outras as personagens violentas, homicidas e egoístas, indicando assim a existência de tendências semelhantes dentro dele próprio, como também de certos fatos de sua vida, tais como sua paixão pelo jogo e sua possível confissão de um ataque sexual
a uma garotinha, a contradição é solucionada pela compreensão de que o instinto destrutivo muito intenso de Dostoiévski, que facilmente poderia tê-lo transformado num criminoso, foi, em sua vida real, dirigido principalmente contra sua própria pessoa, para dentro em vez de para fora, encontrando assim sua expressão como masoquismo e sentimento de culpa. Não obstante, sua personalidade reteve traços sádicos em abundância, os quais se mostram em sua irritabilidade, em seu amor de atormentar, em sua intolerância, inclusive para com as pessoas que amava, aparecendo também na maneira pela qual, como autor, ele trata seus leitores. Assim, nas coisas mínimas era um sádico para com os outros e, nas maiores, um sádico para consigo mesmo. Na verdade, um masoquista, vale dizer, a pessoa mais branda, bondosa e prestimosa possível. Selecionamos da complexa personalidade de Dostoiévski 3 fatores: 1. Quantitativo e 2. Qualitativos. A extraordinária intensidade de sua vida emocional, sua disposição instintual inata e pervertida, que inevitavelmente o marcava para ser um sadomasoquista ou um criminoso, e seus dotes artísticos inanalisáveis. Essa combinação poderia muito bem existir sem neurose. Há pessoas que são masoquistas completas sem serem neuróticas. Não obstante, o equilíbrio de forças entre suas exigências instintuais e as inibições que se lhes opunham, abre parênteses, mais os métodos disponíveis de sublimação, fecha parênteses, tornariam mesmo assim necessário classificar Dostoiévski como sendo aquilo que é denominado de caráter instintual. Contudo, a posição é obscurecida pela presença simultânea da neurose, a qual, como dissemos, não era, nas circunstâncias, inevitável, mas que surge a existência tão mais prontamente quanto mais rica é a complicação, que tem de ser dominada pelo ego, pois a neurose, afinal de contas, é apenas um indício de que o ego não conseguiu fazer uma síntese e de que, ao tentar fazê-la, perdeu sua unidade. Como então, falando estritamente, se apresenta sua neurose? Dostoiévski considerava-se epiléptico e era encarado como tal por outras pessoas por causa de suas graves crises acompanhadas por perda de consciência, convulsões musculares e depressão subsequente. Ora, é altamente provável que essa chamada epilepsia constituísse apenas um sintoma de sua neurose e devesse, por conseguinte, ser classificada como histeroepilepsia, ou seja, como histeria grave. Não podemos ter certeza
absoluta sobre esse ponto por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque os dados anamnésicos da suposta epilepsia de Dostoiévski são deficientes e merecedores de confiança. Em segundo, porque nossa compreensão dos estados patológicos combinados com crises epileptiformes é imperfeita. Tomando o segundo motivo em primeiro lugar, é desnecessário reproduzir aqui toda a patologia da epilepsia, já que ela não lançaria uma luz decisiva sobre o problema. Pelo menos, porém, pode-se dizer o seguinte: o antigo morbus sacer ainda está em evidência como entidade clínica ostensiva, a misteriosa enfermidade com as suas crises convulsivas incalculáveis e aparentemente não provocadas, sua transformação do caráter em irritabilidade e agressividade e sua diminuição progressiva de todas as faculdades mentais, mas falta muito em precisão aos traços gerais desse quadro. As crises tão selvagens em seu início, acompanhadas por mordidas de língua, incontinência de urina e evoluindo para o perigoso status epilépticos com seu risco de graves autodanos, podem não obstante ser reduzidas a rápidos períodos de absência, crises de vertigem que passam logo ou ser substituídas por curtos espaços de tempo durante os quais o paciente faz algo que está fora de seu caráter, como se achasse sob o controle do inconsciente. Essas crises, embora via de regra determinadas de uma maneira que não compreendemos por causas puramente físicas, podem, entretanto, dever seu primeiro aparecimento a alguma causa puramente mental, um susto, por exemplo, ou reagir sob outros aspectos a excitações mentais, embora uma deterioração intelectual característica possa acontecer na maioria esmagadora dos casos. Pelo menos nos é conhecido um caso, o de Helmholtz, em que a moléstia não interferiu na mais elevada realização intelectual. Outros casos a cujo respeito a mesma afirmação foi feita são discutíveis ou abertos às mesmas dúvidas que o caso do próprio Dostoiévski. As pessoas vítimas de epilepsia podem dar uma impressão de obtusidade e desenvolvimento interrompido, tal como a enfermidade frequentemente acompanha a idiotia mais palpável e os mais grosseiros defeitos cerebrais, ainda que não como componente necessário do quadro clínico, mas essas crises, com todas as suas variações, também ocorreram em outras pessoas que apresentam um desenvolvimento mental completo
E se algo mais, uma vida emocional excessiva, via de regra, insuficientemente controlada, não é de admirar que nessas circunstâncias tenha sido considerado impossível sustentar que a epilepsia constitui uma entidade clínica isolada, à semelhança que encontramos nos sintomas manifestos, parece exigir uma visão funcional deles. É como se houvesse sido disposto organicamente um mecanismo para descarga instintual anormal de que se poderia fazer uso em circunstâncias inteiramente diferentes, tanto no caso de distúrbios de atividade cerebral devido a graves afecções estolísticas ou tóxicas, quanto no de um controle inadequado sobre a economia mental. E às vezes, quando a atividade da energia que opera na mente atinge o ponto de crise, por trás dessa dicotomia temos um vislumbre da identidade do mecanismo subjacente de descarga instintual. Tampouco pode esse mecanismo estar afastado dos processos sexuais, fundamentalmente de origem tóxica. Os antigos médicos descreviam o coito como uma pequena epilepsia, reconhecendo assim no ato sexual uma mitigação e adaptação do método epiléptico de descarregar estímulos. A reação epiléptica, como esse elemento comum pode ser chamado, também está indubitavelmente à disposição da neurose, cuja essência reside em livrar-se, através de meios somáticos, de quantidades de excitação com as quais não pode lidar psiquicamente. Assim, a crise epiléptica se transforma num sintoma de histeria, sendo por ela adaptada e modificada, tal como é pelos processos sexuais normais de descarga. É, portanto, inteiramente correto distinguir entre epilepsia orgânica e epilepsia afetiva. A significação prática disso é a de que uma pessoa que sofre do primeiro tipo tem uma moléstia do cérebro, ao passo que a que padece do segundo é neurótica. No primeiro caso, sua vida mental está sujeita a uma perturbação estranha, oriunda de fora. No segundo, o distúrbio é expressão de sua própria vida mental. É extremamente provável que a epilepsia de Dostoiévski tenha sido do segundo tipo. Falando estritamente, isso não pode ser provado. Para fazê-lo, precisaríamos estar em posição de inserir o primeiro aparecimento das crises e suas flutuações subsequentes no encadeamento de sua vida mental. E para tanto conhecemos muito pouco. A descrição das próprias crises nada nos informa, e nossas informações sobre as relações entre elas e as experiências de Dostoiévski são deficientes e com frequência contraditórias. A suposição mais provável é de que as crises
remontavam muito atrás em sua infância, que seu lugar foi ocupado de início por sintomas mais brandos e que não assumiram forma epiléptica até depois da experiência dilaceradora de seu 18º ano de vida, o assassinato de seu pai. Viria muito a propósito se pudesse ser estabelecido que elas cessaram completamente durante seu exílio na Sibéria, mas outros relatos contradizem isso. A inequívoca vinculação existente entre o assassínio do pai em Os Irmãos Karamazov e a sorte do próprio pai de Dostoiévski já impressionou mais de um de seus biógrafos e os levou a se referirem a certa moderna escola de psicologia do ponto de vista da psicanálise, pois é a ela que se referem. Somos tentados a ver nesse acontecimento o trauma mais severo e a encarar a reação de Dostoiévski a ele como o ponto decisivo de sua neurose. Mas, se eu empreender da substância psicanalítica a essa opinião, correrei o perigo de me tornar ininteligível para todos os leitores que não estão familiarizados com a linguagem e as teorias da psicanálise. Dispomos de um ponto de partida seguro. Conhecemos o significado das primeiras crises que Dostoiévski sofreu em seus primeiros anos, muito antes da incidência da epilepsia. Essas crises tinham a significação de morte, eram anunciadas por um temor da morte e consistiam em estados sonolentos, letárgicos. A moléstia o acometeu pela primeira vez quando, ainda menino, sob a forma de uma melancolia súbita e infundada, uma sensação, como mais tarde contou a seu amigo Soloviev, de que iria morrer ali mesmo. E na realidade seguia-se um estado exatamente semelhante à morte real. Seu irmão Andrei conta que, mesmo quando ainda muito moço, Fyodor costumava deixar espalhadas pequenas anotações antes de dormir, dizendo que tinha medo de poder cair durante a noite num sono semelhante à morte. Assim implorava que seu enterro fosse adiado por 5 dias. Flop, Miller e Eckstein, 1925. Conhecemos o significado e a intenção dessas crises semelhantes à morte. Significam uma identificação com uma pessoa morta, seja com alguém que está realmente morto ou com alguém que ainda está vivo e que o indivíduo deseja que morra. O último caso é o mais significativo. A crise possui então o valor de uma punição. Quisemos que outra pessoa morresse, agora somos nós essa outra pessoa. Estamos mortos. Nesse ponto, a teoria psicanalítica introduz a afirmação de que, para um menino, essa outra pessoa geralmente é o pai, e de que a crise denominada de histérica constitui assim uma autopunição por um desejo
de morte contra um pai odiado. O parricídio, de acordo com uma conceituação bem conhecida, é o crime principal e primevo da humanidade, assim como do indivíduo. Ver Meu Totem e Tabu, 1912 até 13. É, em todo caso, a fonte principal do sentimento de culpa, embora não saibamos se é a única. As pesquisas ainda não conseguiram estabelecer com certeza a origem mental da culpa e da necessidade de expiação, mas não lhe é necessário ser a única. A situação psicológica é complicada e exige elucidação. O relacionamento de um menino com o pai é, como dizemos, ambivalente, além do ódio que procura livrar-se do pai como rival, uma certa medida de ternura por ele também está habitualmente presente. As duas atitudes mentais se combinam para produzir a identificação com o pai. O menino deseja estar no lugar do pai, porque o admira e quer ser como ele, e também por desejar colocá-lo fora do caminho. Todo esse desenvolvimento se defronta com um poderoso obstáculo. Em determinado momento, a criança vem a compreender que a tentativa de afastar o pai como rival seria punida por ele com a castração. Assim, pelo temor à castração, travessão, isto é, no interesse de preservar sua masculinidade, travessão, abandona seu desejo de possuir a mãe e livrar-se do pai. Na medida em que esse desejo permanece no inconsciente, constitui a base do sentimento de culpa. Acreditamos que o que aqui descrevemos são processos normais, o destino normal do chamado complexo de Édipo. Não obstante, exige uma importante amplificação. Uma outra complicação surge quando o fator constitucional que denominamos de bissexualidade se acha comparativamente fortemente desenvolvido numa criança, porque então, sob a ameaça à masculinidade do menino, por meio da castração, sua inclinação é fortalecida a divergir no sentido da feminilidade, a colocar-se no lugar da mãe e a assumir o papel desta como objeto do amor do pai. Mas o temor à castração torna essa solução também impossível. O menino entende que também deve submeter-se à castração se deseja ser amado pelo pai como se fosse uma mulher. Dessa maneira, ambos dos impulsos, o ódio pelo pai e o amor pelo pai, experimentam repressão. Há uma certa distinção psicológica do fato de o ódio pelo pai ser abandonado por causa do temor a um perigo externo, castração, ao passo que o amor pelo pai é tratado como um perigo interno, embora fundamentalmente remonte ao mesmo perigo externo, o que torna inaceitável o ódio pelo pai é o temor a este. A castração é terrível, seja como punição
ou como preço do amor, dois dos fatores que reprimem o ódio pelo pai. O primeiro, ou seja, o medo direto da punição e da castração, pode ser chamado de anormal. Sua intensificação patogênica só parece surgir com o acréscimo do segundo fator, o temor à atitude feminina. Dessa maneira, uma forte disposição bissexual inata se torna uma das pré-condições ou reforços da neurose. Uma disposição desse tipo deve ser certamente suposta em Dostoiévski, e ela se mostra sob forma viável como homossexualismo latente, no importante papel desempenhado pelas amizades masculinas na vida dele, em suas atitudes estranhamente ternas para com rivais no amor e em sua notável compreensão de situações que só são explicáveis pelo homossexualismo reprimido, como muitos exemplos extraídos de seus romances demonstram. Lamento, embora não possa alterar os fatos, que essa exposição das atitudes de amor e ódio para com o pai e as transformações dela sob a ameaça da castração pareça desagradável e incrível a leitores não familiarizados com a psicanálise. Eu deveria esperar que era precisamente o complexo de castração que estava fadado a despertar o repúdio mais geral, mas posso apenas insistir em que a experiência psicanalítica colocou especificadamente esse assunto para além do alcance da dúvida e nos ensinou a reconhecer nele a chave para toda neurose. É essa chave, então, que temos de aplicar à chamada epilepsia de nosso autor. Como são estranhas à nossa consciência as coisas pelas quais nossa vida mental inconsciente é governada, mas o que foi dito até agora não esgota as consequências da repressão do ódio pelo pai no complexo de Édipo. Há algo de novo a ser acrescentado, a saber que, apesar de tudo, a identificação com o pai finalmente constrói um lugar permanente para si mesma no ego, é recebida dentro deste, mas lá se estabelece como um agente separado, em contraste com o restante do conteúdo do ego. Damos-lhe então o nome de superego e atribuímos-lhe como herdeiro da influência parental as funções mais importantes. Se o pai foi duro, violento e cruel, o superego assume dele esses atributos e nas relações entre o ego e ele, a passividade que se imaginava ter sido reprimida é restabelecida. O superego se tornou sádico e o ego se torna masoquista, isto é, no fundo passivo de uma maneira feminina. Uma grande necessidade de punição se desenvolve no ego, que em parte se oferece como vítima ao destino e em parte encontra satisfação nos maus tratos que
lhes são dados pelo superego, isto é, no sentimento de culpa, pois toda punição é, em última análise, uma castração e, como tal, realização da antiga atitude passiva para com o pai. Mesmo o destino, em última instância, não passa de uma projeção tardia do pai. Os processos normais da formação da consciência devem ser semelhantes aos anormais aqui descritos. Ainda não conseguimos fixar a linha limítrofe entre eles. Observar-se-á que aqui a parcela maior no resultado é atribuída ao componente passivo de feminilidade reprimida. Além disso, deve ser de importância como fator acidental que o pai, que é temido em qualquer caso, seja também especialmente violento na realidade. Isso foi verdadeiro no caso de Dostoiévski e podemos fazer remontar a origem de seu extraordinário sentimento de culpa e de sua conduta de vida masoquista a um componente feminino especialmente intenso. Assim, a fórmula para Dostoiévski é a seguinte: uma pessoa com uma disposição bissexual inata, especialmente intensa, que pode defender-se com intensidade especial contra a dependência de um pai especialmente severo. Essa característica de bissexualidade surge como acréscimo aos componentes de sua natureza que já identificamos. Seus sintomas precoces de crises semelhantes à morte podem ser assim compreendidos como uma identificação paterna por parte de seu ego, a qual é permitida pelo superego como punição. Você queria matar seu pai a fim de ser você mesmo o pai. Agora você é seu pai, mas um pai morto. O mecanismo regular dos sintomas histéricos. E além disso, agora seu pai está matando você. Para o ego, o sintoma da morte constitui uma satisfação em fantasia do desejo masculino e, ao mesmo tempo, uma satisfação masoquista para o superego. Trata-se de uma satisfação punitiva, isto é, uma satisfação sádica. Ambos, o ego e o superego, levam avante o papel de pai, resumindo a relação entre o indivíduo e o seu objeto paterno, embora retando, está escrito retando, mas acho que é retendo. Seu conteúdo foi transformada numa relação entre o ego e o superego, um novo cenário num novo palco. Reações infantis oriundas do complexo de Édipo, como essas, podem desaparecer se a realidade não lhes proporciona novo alimento. Mas o caráter do pai permaneceu o mesmo, ou melhor, se deteriorou com os anos, e assim o ódio de Dostoiévski pelo pai e seu desejo de morte contra esse pai malvado foram mantidos. Ora, é algo perigoso a realidade atender a tais desejos reprimidos. A fantasia tornou-se realidade e todas as medidas defensivas são
imediatamente reforçadas. As crises de Dostoiévski assumiram então caráter epiléptico, ainda indubitavelmente significam uma identificação com o pai como punição, mas se tinham tornado terríveis, tais como a própria morte assustadora do pai. Qual outro conteúdo absorveram especificadamente? Qual conteúdo sexual foge à conjectura? Uma coisa digna de nota: na aura da crise epiléptica, um momento de felicidade suprema experimentado pode bem ser um registro do triunfo e do sentimento de liberação experimentados ao escutar as notícias da morte, seguidos imediatamente por uma punição ainda mais cruel. Imaginamos exatamente essa sequência de triunfo e de pesar, de alegria festiva e de luto nos irmãos da Horda Primeva que mataram o pai, e encontramo-la repetida na cerimônia da refeição totêmica. Se provasse que no caso de Dostoiévski ele se libertou de suas crises na Sibéria, isso simplesmente daria substância à opinião de que elas eram sua punição, não necessitava mais delas quando estava sendo castigado de outra maneira. Isso, porém, não pode ser provado. Essa necessidade de punição por parte da economia mental de Dostoiévski antes explica o fato de ele ter passado inabalado por esses anos de tormento e humilhação. A condenação de Dostoiévski como prisioneiro político foi injusta e ele deve ter sabido disso, mas aceitou o imerecido castigo das mãos do paizinho do czar como um substituto da punição que merecia por seu pecado contra o pai real. Em vez de se punir a si mesmo, conseguiu fazer-se punir pelo representante paterno. Temos aqui um vislumbre da justificação psicológica das punições infligidas pela sociedade. É fato que grandes grupos de criminosos desejam ser punidos. O superego deles exige isso, assim se poupam a si mesmos a necessidade de se infligirem o castigo. Quem quer que esteja familiarizado com a complicada transformação de significado experimentada pelos sintomas histéricos compreenderá que aqui não se pode fazer tentativa alguma para acompanhar o significado das crises de Dostoiévski. Além desses começos, basta podermos supor que seu significado original permaneceu inalterado por detrás de todos os acréscimos posteriores. Podemos com segurança dizer que Dostoiévski nunca se libertou dos sentimentos de culpa oriundos de sua intenção de matar seu pai. Esses sentimentos também determinaram sua atitude nas duas outras esferas em que
a relação paterna constitui o fator decisivo, ou seja, sua atitude para com a autoridade do Estado e para com a crença em Deus. Na primeira delas, findou pela completa submissão a seu paizinho, o czar, que outrora desempenhara com ele, na realidade, a comédia de matar, que suas crises tão frequentemente haviam representado em brincadeira. Aqui a penitência levou a melhor na esfera religiosa. Ele reteve mais liberdade, de acordo com relatórios aparentemente fidedignos. Oscilou até o último momento de sua vida entre a fé e o ateísmo. Seu grande intelecto tornava-lhe impossível desprezar qualquer das dificuldades intelectuais a que a fé conduz, através de uma recapitulação individual de um desenvolvimento da história mundial. Esperou descobrir uma saída e uma libertação da culpa no ideal cristão e mesmo fazer uso de seus sofrimentos como reivindicação de estar representando um papel semelhante ao de Cristo. Se em geral não conseguiu a liberdade, tendo-se tornado um reacionário, isso se deveu ao fato de a culpa filial, que se acha presente nos seres humanos em geral e sobre a qual o sentimento religioso é construído, ter atingido nele uma intensidade superindividual e permanecido insuperável, inclusive a sua grande inteligência. Escrevendo isso, expomos-nos à acusação de termos abandonado a imparcialidade da análise e sujeitado Dostoiévski a julgamentos que só se podem justificar do ponto de vista particular de uma Weltanschauung específica. Um conservador tomaria o partido do grande inquisidor e julgaria Dostoiévski de modo diferente. A objeção é justa e só se pode dizer como desculpa que a decisão de Dostoiévski tem toda a aparência de ter sido determinada por uma inibição intelectual devida à neurose. Dificilmente pode dever-se ao acaso que 3 das obras-primas da literatura de todos os tempos, Édipo Rei, Sofócles, Hamlet, de Shakespeare e os irmãos Karamazov de Dostoiévski, tratem todas do mesmo assunto, o parricídio. Em todas 3, ademais, o motivo para a ação, a rivalidade sexual por uma mulher, é posto a nu. A mais direta é certamente a representação na tragédia da lenda grega. Nesta ainda é o próprio herói que cometeu o crime, mas sem suavização e disfarce. O tratamento poético é impossível. A admissão nua de uma intenção de cometer parricídio, tal como aquela que chegamos na análise, parece intolerável sem preparação
analítica, o drama grego, embora mantendo o crime, introduz magistralmente a atenuação indispensável, projetando o motivo inconsciente do herói na realidade sob a forma de uma compulsão por parte de um destino que lhe é estranho. O herói comete o ato sem intenção e aparentemente sem ser influenciado pela mulher. Esse último elemento, contudo, é levado em consideração na circunstância de o herói só poder obter a posse da mãe rainha depois de ter repetido seu feito sobre o monstro que simboliza o pai, após sua culpa ter sido revelada e tornada consciente. O herói não faz qualquer tentativa de se eximir, apelando para o expediente artificial da compulsão do destino. Seu crime é reconhecido e punido como se fosse um crime integral e consciente, algo fadado a parecer injusto à nossa razão, mas psicologicamente correto. Na peça inglesa, a apresentação é mais indireta. O herói não comete o crime ele próprio, este executado por outra pessoa, para quem não constitui parricídio. O motivo oculto da rivalidade sexual pela mulher, portanto, não precisa ser disfarçado. Ademais, vemos o complexo de Édipo do herói sob uma luz, por assim dizer, refletida, tomando conhecimento do efeito causado sobre ele pelo crime do outro. Deveria vingar esse crime, mas, de modo bastante estranho, descobre-se incapaz de fazê-lo. Sabemos que é seu sentimento de culpa que o paralisa, mas de modo totalmente de acordo com os processos neuróticos. O sentimento de culpa é deslocado para a percepção de sua inaptidão em cumprir sua missão. Há sinais de que o herói sente essa culpa como superindividual. Ele despreza os outros não menos do que a si mesmo, abre aspas, dê a cada homem o que merece, e quem escapará do açoite, fecha aspas. O romance russo vai um passo além na mesma direção. Aí também o homicídio é cometido por um outro, esse outro, contudo, está para com o assassinado na mesma relação filial que o herói Dmitri. No caso desse outro, o motivo da rivalidade sexual é abertamente admitido. Trata-se de um irmão do herói e constitui fato digno de nota que Dostoiévski lhe tem atribuído sua própria doença, a suposta epilepsia, como se estivesse procurando confessar que o epiléptico, o neurótico nele próprio, era um parricida. Depois, então, no discurso de defesa do julgamento, ocorre a famosa zombaria da psicologia como sendo uma faca de dois gumes.
um disfarce esplêndido, pois basta invertê-lo para descobrir o significado mais profundo da visão que Dostoiévski tinha das coisas. Não é a psicologia que merece a zombaria, mas o processo de investigação judicial. É indiferente saber quem realmente cometeu o crime. A psicologia se interessa apenas em saber quem o desejou emocionalmente e quem o recebeu com alegria quando foi cometido. E por esse motivo todos os irmãos, exceto a figura contrastada de Alyosha, são igualmente culpados. O sensual impulsivo, o cínico cético e o criminoso epiléptico. Em Os Irmãos Karamazov há uma cena particularmente reveladora. No decorrer de sua conversa com Dmitri, o padre, Zosima reconhece que aquele está preparado para cometer parricídio e se ajoelha a seus pés. É impossível que isso possa ser entendido como expressão de admiração. Tem de significar que o santo homem está rejeitando a tentação a desprezar ou detestar o assassino e por isso se humilha perante ele. A simpatia de Dostoiévski pelo criminoso é de fato ilimitada, vai muito além da piedade a que o infeliz tem o direito e nos faz lembrar do temor sagrado com que os epilépticos e os lunáticos eram encarados no passado. Um criminoso, para ele, é quase um redentor que tomou sobre si próprio a culpa que, em outro caso, deveria ter sido carregada pelos outros. Não há mais necessidade de que alguém mate, visto que ele já matou, e há que ser-lhe grato não fosse ele, ver-nos-íamos obrigados a matar. Isso não é apenas piedade bondosa, mas uma identificação com base em impulsos assassinos semelhantes. Travessão. Na realidade, um narcisismo ligeiramente deslocado. Afirmando isso, não estamos discutindo o valor ético dessa benignidade. Este pode talvez ser, de modo bastante geral, o mecanismo da simpatia benigna por outras pessoas, mecanismo passível de se discernir com facilidade especial no caso extremo de um romancista dominado pela culpa. Não há dúvida de que essa simpatia por identificação constituiu fator decisivo na determinação de escolha de material de Dostoiévski. Ele tratou primeiramente do criminoso comum, cujos motivos são egoístas, e do criminoso político e religioso, sendo somente ao fim de sua vida que retornou ao criminoso primevo, ao parricida, e utilizou-o numa obra de arte para efetuar sua confissão. A publicação dos documentos póstumos de Dostoiévski e do diário de sua esposa lançaram uma luz ofuscante sobre
determinada fase de sua vida, a saber, o período da Alemanha, quando se mostrou obcecado pela mania do jogo. Flop Miller e Eckstein, 1925. Impossível de ser considerada senão como um acesso inequívoco de paixão patológica. Não faltaram racionalizações para essa conduta fora do comum e indigna, como frequentemente sucede com neuróticos. O sentimento de culpa de Dostoiévski tinha assumido forma tangível, como se fosse um ônus de dívidas, e ele pôde refugiar-se no pretexto de estar tentando com seus ganhos nas mesas de jogo possibilitar a volta à Rússia sem ser preso pelos credores. Mas isso não foi mais do que um pretexto, e Dostoiévski era suficientemente perspicaz para reconhecer o fato e bastante honesto para admiti-lo. Sabia que o importante era o jogo pelo amor ao jogo, le jeu pour le jeu. Todos os pormenores de sua conduta impulsivamente irracional demonstram isso, e algo mais também. Ele nunca descansava antes de ter perdido tudo. Para ele, o jogo era também um método de autopunição. Seguidamente fez à sua jovem esposa a promessa, ou deu-lhe sua palavra de honra, de não jogar mais ou de não jogar mais naquele dia específico. Informa ela, quase sempre as rompeu, quando suas perdas os reduziam à mais extrema necessidade. Extraía disso uma segunda satisfação patológica. Podia então censurar-se e humilhar-se diante dela, convidá-la a desprezá-lo e a se lamentar por se ter casado com um velho pecador. Quando havia assim aliviado sua consciência, recomeçava tudo no dia seguinte. A jovem esposa se acostumou a esse ciclo, porque observara que a única coisa que oferecia qualquer esperança real de salvação, travessão, a produção literária dele, travessão, nunca ia tão bem como quando perdiam tudo e empenhavam suas últimas posses. Naturalmente, ela não compreendia a conexão. Quando o sentimento de culpa dele ficava satisfeito pelos castigos que se havia infligido, a inibição incidente sobre seu trabalho se tornava menos grave e ele se permitia dar alguns passos ao longo da estrada do sucesso. Qual é a parte da infância há muito tempo enterrada de um jogador que força seu caminho à repetição na obsessão pelo jogo? A resposta pode ser percebida sem dificuldade numa história da autoria de um de nossos mais jovens escritores, Stefan Zweig, que incidentalmente dedicou ele próprio um estudo a Dostoiévski, 1920. Incluiu em sua coletânea de 3 histórias Die Verwirrung der Gefühle, ou seja, Confusão de Sentimentos, 1927, uma que denominou Stunden aus dem Leben einer Frau, ou seja, 24 horas na vida de uma mulher.
Essa pequena obra-prima dispõe-se ostensivamente apenas a demonstrar que criatura irresponsável é a mulher e a que excessos surpreendentes, inclusive para ela, uma experiência inesperada pode impulsioná-la. Mas a história conta muito mais do que isso. Se for submetida a uma interpretação analítica, descobrir-se-á que representa, sem qualquer intenção apologética, algo inteiramente diferente, algo universalmente humano, ou antes, algo masculino. E essa interpretação é tão extremamente óbvia que a ela não se pode resistir. É característico da natureza da criação artística que o autor, amigo pessoal meu, tenha podido garantir-me quando lhe perguntei que a interpretação que lhe apresentava era completamente estranha a seu conhecimento e intenção, embora alguns dos pormenores entremeados na narrativa parecessem expressamente destinados a fornecer a pista para um segredo. Nessa história, uma senhora distinta e já idosa narra ao autor uma experiência que tivera mais de 20 anos antes. Ficara viúva, ainda jovem, e mãe de 2 filhos que não mais precisavam de seus cuidados. Aos 42 anos, nada mais esperando da vida, aconteceu-lhe numa de suas viagens sem destino visitar o cassino de Monte Carlo. Aí, entre todas as notáveis impressões produzidas pelo lugar, ficou logo fascinada pela visão de um par de mãos que pareciam revelar todos os sentimentos do infeliz jogador com uma sinceridade e intensidade terrificantes. Essas mãos pertenciam a um belo jovem travessão, o autor, como que sem intenção, dá-lhe a mesma idade que a do filho mais velho da narradora travessão, que depois de perder tudo, abandonou os salões de jogo no mais profundo desespero, com a intenção evidente de pôr fim à sua vida sem esperança nos jardins do cassino. O inexplicável sentimento de simpatia compeliu-a a segui-lo e a fazer todo esforço para salvá-lo. Ele a tomou por uma das importunas mulheres tão comuns naquele lugar e tentou livrar-se dela, mas ela permaneceu com ele e se viu obrigada, da maneira mais natural possível, a ir encontrá-lo em seu apartamento no hotel e finalmente a partilhar de seu leito. Depois dessa improvisada noite de amor, ela exigiu do rapaz, que agora aparentemente se acalmara, um juramento solene de que nunca mais jogaria de novo. Forneceu-lhe dinheiro para sua viagem de volta e prometeu encontrá-lo na estação antes da partida do trem dele. Agora, contudo, ela começava a sentir uma grande ternura pelo jovem. Dispunha-se a sacrificar tudo o que era seu a fim de preservá-lo e tomou a decisão de partir com ele, em vez de lhe dizer adeus. Vários contratempos a retardaram
de maneira que ela perdeu o trem. Em seu anseio por aquele que acabava de perder, retornou aos salões de jogo e aí, para seu horror, viu mais uma vez as mãos que primeiramente tinham despertado sua simpatia. O infiel rapaz retornara ao jogo. Ela o fez lembrar-se de sua promessa, mas, obcecado por sua paixão, o jovem a chamou de desmancha-prazeres. Disse-lhe que fosse embora, arremessando-lhe o dinheiro com que tentara resgatá-lo. Em profunda mortificação, ela partiu às pressas. Mais tarde, descobriu que não conseguira salvá-lo do suicídio. Essa história, brilhantemente narrada e impecavelmente motivada, é naturalmente completa em si mesma, sendo certo produzir um efeito profundo no leitor. A análise, porém, nos mostra que sua invenção se baseia fundamentalmente numa fantasia plena de desejo pertencente ao período da puberdade, fantasia de que uma série de pessoas na realidade se lembra conscientemente. Ela corporifica o desejo do menino de que a própria mãe o inicie na vida sexual, a fim de salvá-lo dos temíveis danos causados pela masturbação. As numerosas obras criativas que tratam do tema da redenção têm a mesma origem. O vício da masturbação é substituído pela inclinação ao jogo e a ênfase dada à atividade apaixonada das mãos revela essa derivação. Na verdade, a paixão pelo jogo constitui um equivalente da antiga compulsão a se masturbar. Brincar é a palavra real utilizada no quarto das crianças para descrever a atividade das mãos sobre os órgãos genitais, a natureza irresistível da tentação, as resoluções solenes que, não obstante, são invariavelmente rompidas de nunca fazê-lo de novo, o prazer entorpecedor e a consciência má que diz ao indivíduo que ele está se arruinando, cometendo suicídio. Todos esses elementos permanecem inalterados no processo de substituição. É verdade que a história de Zweig é contada pela mãe, não pelo filho. Deve ser lisonjeiro ao filho pensar, abre aspas, se minha mãe soubesse em que perigos a masturbação me envolve, com certeza me salvaria deles, deixando que eu derramasse toda a minha ternura em seu próprio corpo. Fecha aspas. A igualização da mãe a uma prostituta feita pelo rapaz da história vincula-se à mesma fantasia, traz a mulher inatingível para um alcance fácil. A consciência má que acompanha a fantasia provoca o final infeliz da história. É também interessante observar como a farsa de que lhe é dada pelo autor parece disfarçar seu significado analítico, pois é extremamente discutível que a vida erótica das mulheres seja dominada por impulsos súbitos e misteriosos. Pelo contrário, a análise revela uma motivação apropriada para a
surpreendente conduta dessa mulher, que até então se afastara do amor, fiel à lembrança do marido morto, armara-se contra todas as atrações semelhantes, mas travessão. E aqui a fantasia do filho se mostra correta, travessão. Não escapou como mãe de sua transferência inteiramente inconsciente do amor para com seu filho, e o destino pôde apanhá-la nesse ponto sem defesa. Se a inclinação ao jogo com as lutas mal sucedidas para romper o hábito e com as oportunidades que proporciona para autopunição constitui uma repetição da compulsão a se masturbar, não nos surpreenderemos em descobrir que ela tem ocupado um espaço tão grande na vida de Dostoiévski. Afinal de contas, não encontramos casos de neurose grave em que a satisfação autoerótica da primeira infância e da puberdade não tenham desempenhado um papel, e a relação entre os esforços para suprimi-la e o temor ao pai são por demais conhecidos para precisarem mais do que uma menção.